Não perca no Hora Extra dessa semana. Jurisprudência avança diante das novas formações familiares e garante licença maternidade para casal homoafetivo. No quadro Hora Extra Responde, o juiz Rodrigo Dias esclarece as dúvidas da empresária Luanda Machado. E no bloco de entrevistas, o advogado Luiz Gustavo Nicoli fala sobre a contratação de autônomos e o risco de reconhecimento pela Justiça do vínculo de emprego. Aguardamos você. Até lá! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere as seguintes notícias. Jurisprudência avança diante das novas formações familiares e garante licença maternidade para casal homoafetivo. No Hora Extra Responde desta semana, o juiz do trabalho Rodrigo Dias, titular da primeira vara do trabalho de Itumbiara, em Goiás, responde às dúvidas da empresária Luanda Machado. E no bloco de entrevistas, o advogado Luiz Gustavo Nicoli fala sobre a contratação de autônomos e o risco de reconhecimento pela Justiça do vínculo de emprego. O Hora Extra está começando agora. A jurisprudência avançou diante das novas formações familiares e garantiu licença maternidade a um casal homoafetivo. Veja na reportagem de Marina Fernandes. No quarto, tudo foi preparado com muito carinho e cuidado. A chegada da pequena Helena era o grande sonho de Michele e Thaís, juntas há 8 anos, casadas oficialmente há 3 anos. Nas fotos, as lembranças da gravidez. Thaís recebeu o óvulo de Michele, que foi fecundado por meio de uma inseminação. Com o nascimento da filha, uma preocupação. As duas mães precisavam do tempo especial, a licença maternidade, para cuidar do bebê. A ideia de mãe é uma coisa única, que a gente nasce, cresce, queria muito, né? Então a gente queria muito estar com a filha, né? Estar com a nossa bebezinha era uma preocupação nossa de fato, né? Então, a gente queria muito que as duas estivessem juntas. A Michele estava desempregada e a gente nem tinha tanta expectativa de que ela fosse conseguir o salário maternidade. Mas a gente foi lá, deu tudo certo, porque, infelizmente, não é legislada. As leis no Brasil estão complicadas, né, com um legislador cada vez mais conservador, mas a gente conseguiu. Michele e Thaís não precisaram recorrer à justiça para garantir o direito, mas passaram por um momento de apreensão. Nós sempre quisemos ter filhos, né, desde o começo da nossa relação, e nós precisávamos estar estáveis economicamente, porque para nós é muito mais difícil, nós temos de procurar clínicas, né, de reprodução, tudo mais complicado. E então a gente procurou o HC nos pediu que tivéssemos a autorização do CREMEGO. Nós demoramos 1 ano para ter essa autorização do CREMEGO. Depois fizemos 3 tentativas até que chegou a Helena, que já vai fazer 2 anos na nossa vida, deixando nossa vida muito feliz. E assim como Michele e Thaís, outros casais têm lutado pelo direito a essa licença tão importante, tanto para mulheres como para homens. E uma proposta de emenda à Constituição apresentada pela senadora Marta Suplicy pretende transformar a licença maternidade em licença natalidade. Uma boa saída para preservar o direito de ter um tempo especial para cuidar dos filhos, independente da opção sexual do casal. Para a advogada Cíntia Barcelos, especialista em direito do trabalho, a questão da licença para casais homoafetivos já avançou bastante. E até mesmo a mudança do nome para a licença natalidade é importante, já que casais formados por 2 homens também precisam ter direito ao tempo especial para cuidar dos filhos. A denominação, ela realmente fica inadequada quando utilizada para 2 pais ou para um pai, né? Licença maternidade. Na verdade, é uma licença familiar, é uma licença que privilegia não só esses pais, mas também a criança, desse contato com a família no momento em que ela chega no lar. Então, essa é uma necessidade urgente de alteração da lei em razão da inadequação da própria palavra. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal de maio de 2011, que reconheceu a união
homoafetiva. As transformações, elas estão caminhando e é uma necessidade real a mudança desse nome. A advogada esclarece como é possível conseguir a licença nesses casos. Geralmente, a gente baseia, num primeiro momento, no princípio da igualdade, nos princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da proibição da não discriminação. E com a Lei 12.873, de 2013, promulgada pela presidente Dilma, ela estendeu a possibilidade das pessoas adotantes, independente do sexo que tenham a guarda ou a adoção, optarem pelo regime da Previdência Social e ter essa licença maternidade, no caso que a gente denomina os estudiosos da área da diversidade sexual de licença natalidade, para gozar junto aos filhos adotados ou ao filho adotado. No Hora Extra Responde desta semana, o juiz do trabalho Rodrigo Dias, titular da primeira vara do trabalho de Itumbiara, em Goiás, esclarece as dúvidas da empresária Luanda Machado. Se a minha empresa fizer instalações em prédios altos, há alguma lei que me obrigue a fazer seguro de vidas para os meus funcionários? Oi, Luanda, tudo bem? Olha, em princípio, não. É preciso ver se existe alguma convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho prevendo essa exigência. Não é incomum que isso ocorra em convenções coletivas de trabalho. Mas na lei, em sentido estrito, não existe essa exigência. Então, se não houver nenhuma convenção e nenhum acordo que obrigue a empresa a fazê-lo, esse seguro não é obrigatório, você faz se você achar conveniente. Qual o prazo mínimo para comunicar ao meu funcionário a alteração das férias? Luanda, a lei não é clara quanto a isso, mas ela indica que o empregador deve comunicar ao seu empregado com 1 mês de antecedência o momento das férias dele, no mínimo 1 mês de antecedência. De tal forma que se o empregador mudar de ideia, deve fazê-lo de forma tal que o empregado seja notificado, de todo modo, com 1 mês de antecedência das futuras férias que tiver. Como esse empregado já foi notificado no momento em que o empregador mudou de ideia, se estivermos a menos de 1 mês do momento do início das férias, me parece que essa alteração só será cabível se o empregado aquecer, concordar com ela. Do contrário, me parece ainda que ele tenha o direito ao gozo. Quais são os direitos dos meus empregados em caso de acidente de trabalho? Luanda, o acidente de trabalho nem sempre, mas normalmente proporciona um afastamento do empregado do serviço. Durante o período de afastamento para recuperação, até por 15 dias, o empregado tem o direito de receber os salários a despeito de não estar trabalhando. Se esse afastamento passar de 15 dias, então, durante os primeiros 15, o empregado receberá o salário e, a partir do 16º, passará a receber benefício previdenciário do INSS, o auxílio-doença acidentário. Porque, a partir do momento em que o acidente ocorreu, o empregador deve emitir a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, ao Ministério do Trabalho, permitindo, então, que após o 15º dia o empregado receba o benefício previdenciário, faça o tratamento até o retorno à empresa. E no bloco de entrevistas, a apresentadora Márcia Bueno conversa com o advogado Luiz Gustavo Nicoli sobre a contratação de autônomos e o risco de reconhecimento pela Justiça do vínculo de emprego. Não saia daí, o Hora Extra volta já já. Muitas ações que tramitam na Justiça do Trabalho têm como pretensão o reconhecimento da existência de vínculo de emprego nos mais diversos setores da atividade econômica, quando, na prática, o que houve foi a contratação de um serviço autônomo. Mas também acontece o contrário. A contratação de um serviço autônomo pode significar, na realidade, um verdadeiro vínculo de emprego. Para falar sobre a diferença entre trabalhador autônomo e empregado e sobre os cuidados que se deve ter na hora de contratar um serviço, nós recebemos hoje o advogado Luiz Gustavo Nicoli. Doutor Nicoli, obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Obrigado. Doutor Nicoli, qual a diferença entre trabalhador autônomo e empregado?
Nós temos vários critérios e conceitos para definir quem é empregado e quem é autônomo, aquele trabalhador que presta serviço de forma autônoma. Mas um dos principais deles, a diferenciação, é o poder diretivo, a autonomia que eu tenho em executar a minha atividade de forma livre, da forma que eu entendo, com a minha capacidade técnica, sem que eu tenha uma subordinação diretamente. Eu não tenho uma pessoa que orienta a minha atividade, que eu tenho que cumprir uma jornada específica de trabalho, que eu tenha uma remuneração especificamente pela atividade que eu prestei. O autônomo ele tem uma diferenciação nisso aí, porque ele recebe pelo resultado. Quando sou convidado a executar uma determinada atividade em um estabelecimento, eu vou lá para executar aquele serviço com a minha capacidade técnica e eu recebo pelo resultado. Então eu tenho o risco da atividade, ela é minha, as ferramentas de trabalho são minhas, eu tenho à disposição do meu tempo, então eu não vou para atender o tempo da empresa ou da pessoa física, mas sim o meu tempo. Então essas diferenciações, elas são definidas no dia a dia, nos fatos, para você chegar a quem é empregado e quem é autônomo. Fora isso, o empregado é aquele assalariado, ele tem uma hierarquia, ele tem um superior que determina as ordens de como executar aquele serviço, ele recebe não pelo resultado, mas pela atividade. Então essas são as diferenciações entre um e outro. Que cuidados uma pessoa deve ter ao contratar um trabalhador autônomo? Os cuidados que a pessoa, a empresa, principalmente as empresas têm ao contratar um autônomo, é definir se esse autônomo ele não vai trabalhar com exclusividade, apenas para a minha atividade, se a atividade que ele vai executar, ela não está diretamente vinculada à minha atividade fim, ou seja, uma determinada atividade, ela pode ser executada por um autônomo ou por um empregado. Os dois podem executar a mesma atividade. Agora, as características do contrato de trabalho que vai definir. Então, essa é a preocupação que o empresário tem que ter, é preciso para que daqui a algum tempo ele não tenha esse desgosto de uma ação na Justiça do Trabalho. Necessariamente ele tem de formalizar um contrato também com esse trabalhador autônomo? O ideal é que se faça isso? Nem sempre o contrato vai afastar uma relação de emprego, um vínculo empregatício. Muitas das vezes, um falso autônomo ele tem um contrato, mas é preciso um contrato. Você começa uma relação de trabalho já com essa segurança do contrato já formalizado, contrato de autônomo. Porque a partir dali você já especifica algumas regras de cumprimento, de como será feita a prestação do serviço, de que forma será feita a remuneração, qual que é a responsabilidade pela execução da atividade. Então, esse contrato ele é essencial para que você inicie esse contrato de trabalho de forma já formalizada e regular. Pode acontecer também de um empregador, ao acreditar por boa fé, ou às vezes por má fé, está tomando serviço de um trabalhador autônomo, mas na verdade aquela situação configurar um vínculo de emprego. Existe muito casos de fraude dessa forma? Existe, infelizmente existe. Às vezes existe a fraude não por vontade das partes. Às vezes a vontade das partes prevalece, mas às vezes o início ele é autônomo. Eu iniciei uma prestação de serviço, mas o tempo leva com que essa autonomia deixe de ser efetivamente contrato de prestação de serviço e passa a ser daí um contrato de emprego. Porque a habitualidade, a exclusividade, essa forma que é feita a remuneração, e é o tempo que vai amadurecer esse vínculo empregatício. E depois é levado essa justiça e os fatos é que vai decidir se é realmente um contrato de trabalho ou um contrato de emprego. Justamente em relação à justiça, como é que os tribunais têm decidido a respeito dessa relação trabalhador autônomo, empregado? Os tribunais têm levado as decisões caso a caso. Há inclusive decisões de trabalhadores de uma mesma atividade, alguns com vínculo reconhecido, outros não. Mas o que vai definir isso aí são os fatos. Esse caso a caso é necessário para definir especificamente o fato daquele contrato de trabalho, daquela relação que houve entre o tomador e o prestador.
E às vezes isso aí não é possível ser demonstrado na justiça. Via de regra, a prova, a principal prova, a rainha das provas é a prova testemunhal. E quem é responsável por essa prova é a empresa, porque ela admite a prestação de serviço, mas não reconhece como empregatícia. Então ela tem que levar isso à justiça e demonstrar que aquele cidadão não executou aquela tarefa mediante um contrato de trabalho. Então o ônus da prova é do tomador do serviço, da empresa. Exatamente. O ônus da prova é do empregador, aquele que recebe a prestação do serviço. E às vezes ele tem dificuldade em demonstrar isso na justiça. Certo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre vínculo de emprego e também sobre trabalhador autônomo. Não saia daí. É sobre o seguro-desemprego. Qual que é o prazo correto? Eu fiquei sabendo que teve mudanças, né? E qual que é o prazo correto para a gente receber o seguro-desemprego? O período mesmo de trabalho que a gente tem que ter. Oi, Irnali, essa é uma boa pergunta porque essas regras sofreram modificação a partir de uma medida provisória editada no finzinho do ano passado, dia 30 de dezembro do ano passado, mas as modificações só passaram a valer a partir de março desse ano. De forma que, a partir de março desse ano, as regras se alteraram. Antes, bastava que se trabalhasse durante 6 meses, os últimos 6 meses de contrato, e o empregado tinha direito ao seguro-desemprego em caso de dispensa imotivada. Agora, na primeira vez que o empregado, a partir de março, na primeira vez que o empregado for fazer essa solicitação, ele terá de haver trabalhado durante 1 ano e meio, 18 meses, nos últimos 24, nos últimos 2 anos. Na segunda vez que ele for fazer a solicitação, será preciso que ele tenha trabalhado durante todo o período de 1 ano, nos últimos 16 meses. E para a terceira solicitação em diante, basta que haja trabalhado nos últimos 6 meses de contrato. Essas regras foram fixadas através de uma medida provisória que está em apreciação no Congresso Nacional e, portanto, sujeita à alteração legislativa. Mas, por hora, os prazos são esses. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje recebendo o advogado Luiz Gustavo Nicoli, que está falando sobre a diferença entre trabalhador autônomo e empregado. Doutor Nicoli, nós falamos que há casos, você comentou no bloco anterior, que o trabalhador é um trabalhador autônomo, mas com o passar do tempo, ele aquela relação vai se transformando numa relação de emprego. Quais os casos mais comuns de reconhecimento desse vínculo empregatício? Márcia, nós tivemos um caso recente, agora, por esses dias, de um escritório de advocacia que presta serviço para bancos e tem uma determinada pessoa que faz a localização dos veículos para serem apreendidos pela justiça. Ele é contratado como prestador de serviço autônomo e a Justiça do Trabalho reconheceu ele como empregado. Mas por quê? Porque a atividade daquele trabalhador é necessária para a atividade do escritório. O escritório, para prestar o serviço ao banco de localização desses veículos, ele necessita de um trabalhador para fazer essa localização na rua. Então, reconhecido o vínculo, determinado o pagamento de todas as verbas que ele fazia jus. Um jardineiro que começa a prestar serviços esporadicamente e acaba que a prestação começa a ser continuada e subordinada, é um exemplo também? Outro exemplo, um exemplo clássico que nós temos são os domésticos, no caso do jardineiro. O doméstico, até então nós não tínhamos a lei do doméstico, ele prestava serviço por 2 vezes, 3 vezes na semana. Alguns casos eram reconhecidos o contrato de emprego, o vínculo empregatício, em outros casos não. Por que essa diferenciação? E aí é onde a justiça vai analisar caso a caso, se havia a direção da atividade. Às vezes eu posso prestar serviço para uma residência 2 vezes por semana e ter o vínculo reconhecido. Isso antes da lei dos domésticos. Eu ressalto isso porque hoje não mais. Hoje quem presta serviço por 2 vezes não é reconhecido como empregado doméstico.
e sim o diarista. Então, às vezes, essa habitualidade do contrato de trabalho, a exclusividade, a remuneração que era feita, esse doméstico, no caso específico, ele recebe mensalmente. Ele trabalha como prestador de serviço, mas a remuneração dele é mensal. Ele não trabalha para uma outra lar, um outro lar, uma outra casa. Então, são situações que apenas a justiça tem condições de definir, através de testemunhas, de documentos, qual é o caso que vai levar ao vínculo empregatício ou não. Com relação ao diarista, que muitas pessoas hoje contratam diaristas para cuidar da casa, para fazer faxina, primeiro, a pessoa terminou a faxina, tem que pagar a diarista, não pode estabelecer nenhum pagamento semanal, vamos supor que ela vá 2 vezes. E se essa diarista só prestar serviço naquela casa, pode correr o risco de configurar vínculo de emprego? Pode sim, pode correr o risco. Eu oriento que o serviço executado, ele é pago. Executou o serviço, recebe. Por que isso? Porque se na semana que vem aquela diarista não puder vir, eu contrato outra. A exclusividade está nesse requisito. A pessoalidade, se ela se ausentou naquela prestação de serviço, eu busco um outro profissional. Ela é prestadora de serviço, posso buscar qualquer uma outra pessoa. Então, por esse motivo que eu oriento. Fez a prestação de serviço, é feito o pagamento. Certo. Para finalizar, doutor Nicole, está tramitando no Congresso Nacional o projeto de terceirização. E muito polêmico, inclusive. Eu pergunto, caso seja aprovada a terceirização e ela seja admitida também na atividade fim, como o projeto estabelece, isso teria alguma interferência na redução do número de casos de fraude, de vínculo empregatício, como se fosse um trabalhador autônomo? É um caso ainda muito recente, uma legislação que está em desenvolvimento, em estudo pela sociedade jurídica. Há entendimentos de todas as formas, mas particularmente eu entendo que não. E explico por quê. A terceirização tem uma empresa interposta. Essa empresa, ela tem os trabalhadores contratados de forma regulamentar pela CLT, com contrato formal, que prestam serviço a uma determinada atividade, a uma empresa. O autônomo, eu contrato via de regra ou a empresa ou a pessoa física para executar aquele determinado serviço que é feito com técnica por aquela pessoa. Então, esse é um definidor, que a execução daquela atividade depende da técnica daquele prestador de serviço, que via de regra, o terceirizado ele não tem essa técnica, ele presta um serviço qualquer. Agora, com essa nova legislação, admitindo a atividade fim, isso pode vir a acontecer, mas acho difícil em função da formalização de um contrato de terceirização. Quais são as consequências para quem tenta fraudar um vínculo de emprego, um contrato de vínculo que reconhece o vínculo de emprego por meio da contratação de um trabalhador autônomo? Esse contrato sendo levado ao Poder Judiciário para discussão se é vínculo de emprego autônomo, reconhecido esse vínculo, aquele trabalhador terá direito a todas as verbas que um trabalhador daquela categoria tem. 13º, férias, fundo de garantia. Vamos discutir a rescisão de contrato, como é que foi, se foi iniciativa do empregado ou do empregador, gerando daí a multa do fundo de garantia. E mais, o que é ainda não muito ponderado pelas empresas na hora de contratar, aqueles direitos que estão previstos nas convenções coletivas da categoria. Às vezes são direitos mínimos de uma refeição, de um vale-transporte, de um lanche, de uma cesta básica, que ao longo do tempo é um montante que vai onerar e muito para a empresa. E a empresa, infelizmente, nesse momento de crise que o país passa, às vezes, no primeiro momento, identifica como uma forma de diminuir o custo é demitir empregados e contratar o autônomo. É onde gera, às vezes, um custo maior daqui a algum tempo. Certo. Eu conversei com o advogado Luiz Gustavo Nicole, que falou conosco sobre a diferença entre trabalhador autônomo e empregado e sobre as consequências jurídicas para o empregador caso ele tente fraudar essa relação. Doutor Nicole, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Hora Extra. Obrigado, é uma satisfação poder atender. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás, como sempre, você acompanha no Twitter
no Facebook e agora também na Rádio TRT Goiás.